Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e juntos nós vamos descobrir qual é a melhor estratégia de lance a ser utilizada na sua campanha. E logo aqui ao meu lado direito eu deixei disposto uma série de informações que são relevantes para que nós possamos criar uma linha racional e compreender para a sua campanha qual a estratégia de lance que nós devemos utilizar. Então o primeiro ponto é o que eu devo considerar para poder escolher uma estratégia de lance. Eu separei 3 pontos a serem considerados. Maturidade da campanha é o primeiro deles, ou seja, uma campanha recente, ela foi criada hoje, por exemplo, ou não, já é uma campanha que foi criada há bastante tempo, já está tendo tráfego, inclusive está tendo conversões. Ela é uma campanha que tem um alto volume, um baixo volume de tráfego, a sua área de atuação, por exemplo, ela é muito nichada, tem poucas pessoas que pesquisam, pensando em uma campanha de rede de pesquisa, a sua área geográfica onde você segmenta essa campanha tem poucos habitantes, significa dizer que tem poucos usuários. E o terceiro ponto, o objetivo da campanha. Então, os 3 pontos a serem considerados inicialmente são estes 3, maturidade, volume e o objetivo da campanha. Se eu tenho uma campanha na rede de pesquisa, por exemplo, onde o objetivo é conversão, tá? Então eu tenho uma campanha na rede de pesquisa que é a mais utilizada no Google Ads. Talvez você, acredito muito que você que esteja assistindo tenha esse tipo de campanha, e aí você quer saber qual é a melhor estratégia de lance. Vamos pensar, é CPC manual? É CPC otimizado? É maximizar cliques? É CPA? Qual dessas 4, por exemplo, é a melhor estratégia de lance para eu poder utilizar dentro da minha campanha? E não existe uma forma para eu falar para você assim, olha, utiliza, por exemplo, o CPC manual ou coloca CPA que vai dar tudo certo para você. Não, nós temos que criar essa linha racional com algumas perguntas e respostas para que nós possamos entender a situação de cada uma das nossas campanhas e a partir desse momento estabelecer a estratégia de lance para cada uma delas. Então fique aqui, vamos criar essa linha racional junto comigo. Primeiro ponto. O que é cada uma dessas estratégias de lance que eu citei aqui? Por exemplo, o CPC manual, custo por clique manual. Então essa estratégia de lance ela é totalmente direcionada ao gestor de tráfego. Ela faz com que o gestor de tráfego, ou você que é um anunciante, enfim, está fazendo a gestão da sua conta, da sua campanha, nós possamos ter total liberdade para aumentar ou para reduzir os valores de lance de CPC, de custo por clique. Então nós temos o total controle com o CPC manual. Já o CPC efetivo ou CPC otimizado, o eCPC, ela é o CPC manual onde nós, gestores de tráfego, anunciantes, definimos quanto que nós queremos pagar no máximo para poder aparecer em X posição, né? Para poder aparecer nos leilões do Google quando ocorrer uma pesquisa por algum termo que nós colocamos no nosso grupo de anúncio. Com um adendo, nós podemos ter um acréscimo de até 30% sobre o valor que nós colocamos de CPC máximo, utilizando o CPC efetivo, o CPC otimizado. Por que, Danilo, que tem esse acréscimo de até 30% no valor? Existe esse acréscimo porque o Google ele vai identificar, por exemplo, que quando naquele horário, para aquele tipo de usuário, com aquele termo que ele está digitando ali, você aparecer em segundo faz total sentido. Você tem um histórico de conversões. E vamos imaginar que naquele momento, naquela situação, você participou do leilão e iria aparecer talvez em quarto. Mas o Google sabe que aparecer em segundo, para aquele tipo de usuário, naquele momento, com aquele anúncio, geralmente gera conversão para você. Então ele tem até 30% aí de margem para ele poder aumentar um pouco o teu lance, para você aparecer nessa posição mais privilegiada, para que você possa, então, ter este contato. Então você está passando um pouco da responsabilidade, um pouco da ajuda para o Google. O Google ele passa também a lhe ajudar. Não é somente você que colocou ali uma estratégia de lance, ou seja, colocou um CPC máximo e você tem que fazer o total controle. Não, você continua tendo o controle total da sua campanha, né, dos lances que você define, mas você permite que o Google ele lhe ajude no momento em que ele encontrar, e se ele encontrar essa oportunidade e entender que você talvez apareceria numa posição menos privilegiada, ele pode ofertar um pouco a mais para que você possa, então, aparecer nessa posição mais privilegiada e bater aquela conversão, gerar aquela conversão, tá bom? Esse é o CPC manual, CPC otimizado foi o que eu expliquei agora. Explicamos CPC manual, explicamos CPC otimizado. Quais mais nós temos, Danilo? Vamos focar somente nesse que nós falamos. Falaremos agora então sobre o maximizar cliques.
O maximizar cliques basicamente você fala para o Google, Google, eu quero que você dê os lances, tá? Eu quero que você coloque o CPC máximo, quanto no máximo eu vou pagar, porque eu tenho o objetivo de cliques, ou seja, eu tenho o objetivo de gerar tráfego, eu quero quantidade de pessoas acessando o meu site. E aí você não tem controle de CPC máximo. O maior controle que você tem no momento que você configura para maximizar cliques, o Google ele vai perguntar qual que é o máximo, Danilo? Qual que é o máximo? Vai perguntar para você que eu posso ofertar de CPC. Você pode colocar no máximo R$2, no máximo R$13, no máximo R$5. Aí você pode ter ainda esse controle de no máximo que ele vai ofertar. Mas daquilo para baixo que você colocar, ele vai dar valores ali aleatórios, tá? E se você não colocar nada também, ele vai ofertar os valores que ele acredita que seja relevante para você. Ora, valores mais agressivos, em outros momentos valores mais simbólicos, então ele vai testar posições e o que melhor performa para você. Então você passou totalmente a responsabilidade para o Google Ads e o foco do Google vai ser gerar tráfego para você. E nós temos o CPA, que é o custo por aquisição. No custo por aquisição é uma estratégia de lance também muito utilizada, aonde você também passa a bola para o Google, mas geralmente, tendenciosamente, se você já for um gestor de tráfego no Google que tem de fato ali mais conhecimento, sabe que para ativar o CPA é indicado que você já tenha um histórico de conversões, um histórico de vendas, se você for uma loja virtual, um histórico de leads, se você estiver buscando gerar contato, gerar lead. Por quê? O CPA ele vai utilizar todos os hits, todo o histórico que você tem de conversões para poder entender qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, qual é a melhor posição, qual é a melhor página, qual é o melhor anúncio. Enfim, todos esses hits, todas essas métricas que são relevantes para ele poder ofertar um CPC para você, um CPC máximo, para que você tenha um custo por aquisição, um custo por lead ou um custo por venda no máximo em que você deseja pagar. Quando você estabelece um CPA desejado, ele vai perguntar, Danilo, mas no máximo, o quanto que você deseja pagar por aquela conversão? No máximo, o quanto você deseja pagar por aquela venda? E aí você vai estabelecer. Ai, que legal, então quer dizer que, por exemplo, eu vou colocar R$10 para poder, de CPA, para poder fazer aquela venda. Então somente quando eu fizer aquela venda eu vou pagar? Não. O CPA ele funciona como CPC, ou seja, ele vai ofertar valores de CPC máximo. Quando o usuário clicar no seu anúncio, você vai pagar por aquele clique, mas ele vai buscar criar, por ele ter já essa inteligência, obviamente o algoritmo do Google Ads ele tem muita inteligência, né? Muita aprendizagem de máquina, muita inteligência artificial e cada vez melhora mais esse algoritmo, é mais inteligente. Ele consegue entender todos os hits que te faz gerar essa conversão e ele vai buscar gerar essa conversão repetidamente com aquele valor que você estabeleceu no máximo. Significa dizer que todas as minhas conversões, que nem eu coloquei R$10 de CPA, serão por R$10? Com certeza não. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, vai depender bastante. Mas estas são as estratégias de lance que nós temos. Ah, então eu vou escolher o CPC. Ah, eu vou escolher o CPC otimizado, vou escolher aqui o maximizar ou o CPA. Calma, nós temos que então definir aqui outros pontos, ter outros raciocínios para que nós possamos de fato fazer essa escolha. Não é simplesmente fazer escolhas porque eu sei o que é cada uma das estratégias de lance. Muito pelo contrário, agora nós temos que fazer outras perguntas, ter outras considerações para que nós possamos entender qual a estratégia que de fato vai fazer mais sentido para nós. E aí nós temos aqui, você quer descobrir mais rapidamente o que funciona e o que não funciona? Então, nós temos algumas possibilidades, né? Eu tenho uma conta, eu tenho dentro dessa conta algumas campanhas na rede de pesquisa, criei agora essas campanhas e eu quero entender o que de fato funciona, tá? Quais são as palavras-chave, por exemplo, que me gera conversão, quais são aquelas que não me gera conversão, qual estratégia de lance é a mais indicada para eu poder trabalhar? Se você quer acelerar esse processo de aprendizagem, entender o que funciona e o que não funciona, é um raciocínio simples, você precisa de ter mais tráfego, tá? Significa dizer então que estratégias de lance aonde você lhe proporcione mais tráfego fará mais sentido. Então a estratégia de lance de maximizar cliques pode fazer todo sentido para você. Porque você talvez é uma pessoa que tenha um bom poder aquisitivo, tá? Por campanha, tem um bom poder aquisitivo mediante ao tráfego existente daquelas campanhas.
e você quer rapidamente entender o que funciona e o que não funciona. Então você coloca o maximizar cliques, que você vai ter bastante tráfego, e você mensurando saberá o anúncio que está funcionando, a palavra-chave que está funcionando, o grupo de anúncios que está funcionando, o que não está funcionando, e a partir disso você já pode começar a tomar outras decisões. Isso pensando num começo de campanha. Comecei a campanha hoje, tá? Comecei a campanha hoje. Tenho um bom poder de investimento e eu quero saber o que performa e o que não performa. Uma dica é, coloca o maximizar cliques. Porque aí você não vai se importar, nesse caso, com o CPC máximo, né, o quanto você está investindo, e você vai conseguir ter a informação super rápida do que funciona e do que não funciona. Só que isso é só no começo. Aí depois você vai ter que mudar a sua estratégia de lance, que é o que eu vou falar aqui um pouco mais à frente, tá? Então, só para ficar muito claro, eu tenho dinheiro, ou seja, coloquei um orçamento alto e eu quero saber o que funciona logo. Maximizar cliques é uma boa estratégia de lance para você. O que mais aqui? Eu não tenho um bom poder aquisitivo, é o inverso agora. Eu não tenho esse bom poder aquisitivo, mas eu também, obviamente, quero saber o que funciona e o que não funciona. Mas eu tenho uma limitação. Quer um exemplo? A minha área de atuação, os termos que eu coloquei, ele permite que eu invista, sei lá, R$500 por dia. Mas eu só tenho R$10 por dia para poder investir. Ou seja, 490 vai ficar ali diariamente que eu não consigo fazer esse investimento. Qual que é a minha indicação para você? A minha indicação é que você não trabalhe com maximizar cliques, porque você perde totalmente o controle do lance, do lance, exceto quando você coloca o teto dele, né? Mas não faz muito sentido, porque o foco dele vai ser clique, não vai ser gerar contato ou gerar venda para você, tá? Então a minha indicação é, se você não tem um budget alto, um investimento alto, e você começou uma campanha agora, utilize o CPC otimizado, já deixe configurado esse CPC, o CPC efetivo, o CPC otimizado. Por quê, Danilo? Porque você vai continuar trabalhando com um CPC manual, tendo total controle, e o Google, ao decorrer dos dias, conforme você for tendo conversões, ele passará a entender não somente conversões, outras ações de valor, como por exemplo, mais cliques no anúncio e assim por diante, ele vai passar a entender qual é o melhor horário, ele vai passar a entender qual é o melhor anúncio, quais são os melhores termos, e ele vai ter essa margem de até 30% para poder aumentar o seu lance de CPC máximo. Significa dizer que você ainda tem o controle total, mas com uma ajuda do Google a partir do momento em que ele tiver esses hits computados, tiver essa inteligência no algoritmo, tá? A aprendizagem de máquina dele, a inteligência artificial, ela proporcionar para Google uma total convicção de que trabalhar com aquele lance, aumentar esses 25, 30, 10% para aquele leilão fará sentido. Tenho pouco investimento, comecei a campanha agora, minha indicação é que nós trabalhemos com CPC otimizado. Observa já a diferença, maximizar cliques, CPC otimizado, situações distintas me faz trabalhar com lances diferentes, tá? O que mais que nós temos aqui? Agora eu tenho uma campanha já mais madura. Vamos pensar que nós começamos no mês passado, aquela campanha utilizando o CPC otimizado ou utilizando maximizar cliques, e agora eu tenho uma campanha mais madura, já se passaram 30 dias. E observo que eu converti 100 vezes foi repetida a minha conversão, minha ação de valor. Por exemplo, é contato, tá? Gerar contato, gerar lead. Eu computei 100 leads ou mais nesses 30 dias. Aí, qual que é a minha indicação para você? A minha indicação é que você ative o CPA desejado. Só que a minha dica é que você não altere na campanha principal, mas sim que você faça um experimento, tá? De que forma, Danilo? A ideia é que nós temos que entender que tem alguns pontos dentro das campanhas que elas são muito sensíveis. A mudar a estratégia de lance é totalmente sensível. Imagina que você já esteja performando, eu já estou tendo diariamente os meus leads e eu estou conseguindo fazer venda, alimentando meu time de vendas com esses contatos. Se você simplesmente vai na sua campanha e muda a estratégia de lance, pode ser sim que você pare de ter contatos ou que reduza muito, ou pode ser que aumente muito ou pouco. Você não tem certeza de nada, essa é a grande realidade. Então a ideia minha recomendação o que nós fazemos aqui na Mazuquim nós queremos mudar, nós queremos testar, por exemplo, o CPA ou outra estratégia de lance qualquer para um cliente ou nas nossas próprias campanhas. Então nós vamos lá do lado esquerdo, inferior, tem lá rascunhos e experimentos. Então nós clicamos em rascunhos e experimentos, criamos um rascunho
e depois nós criamos um experimento em base desse rascunho, aonde nós faríamos o que nessa situação, nesse caso aqui? Mudaria nessa campanha que nós estamos fazendo o experimento de CPC otimizado, que foi o exemplo que eu dei, para CPA, e colocaríamos lá o valor que nós queremos de CPA desejado. Qual seria esse valor, Danilo? Vamos imaginar que em 30 dias o teu custo por conversão ele ficou em R$10. Então eu colocaria um custo por aquisição de R$10. Ou seja, no mínimo eu quero aquilo que eu já converto na minha campanha de CPC otimizado, tá? Ah, eu quero colocar um pouquinho mais, quero colocar um pouquinho menos, enfim, você pode fazer isso e definir talvez para poder ter 50% de tráfego na sua campanha original e 50% de tráfego na sua campanha de experimento. É fácil fazer isso, Danilo? É muito difícil? É super fácil. Lado esquerdo, inferior, rascunhos e experimentos, clica lá, cria um rascunho, coloca um nome, coloca uma descrição, depois cria um experimento, entra na sua campanha de experimento, muda lá em configurações a sua estratégia de lance e a partir disso você pode deixar, eu aconselho, pelo menos um mês ali rodando, porque senão você tem uma dificuldade em entender o que está performando ou não, né? E a partir desse momento você pode ir, sim, deve ir avaliando diariamente ou a cada 3, 4 dias qual que está performando melhor, se é a original. Se tiver, por exemplo, a principal, né, não a original, mas se, por exemplo, você conseguir detectar, que em uma semana ou em 5 dias a campanha principal ela está performando muito mais do que a campanha de experimento, tudo bem, é só você pausar o experimento, não tem problema nenhum. Tá? E se for o inverso, se a campanha de experimento estiver bem melhor do que a outra campanha, aí eu recomendo que você espere um pouco mais. Espera um pouco mais, espera ali uns 15 dias, 30 dias, para depois você aplicar o experimento e mudar então sua campanha principal. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado quando você muda a estratégia de lance, porque é algo muito sensível, como eu disse anteriormente, nas campanhas do Google Ads, tá? Mas faz total sentido fazer esses experimentos e entender o que melhor funciona e aquilo que talvez não faça tanto sentido para você. Outro ponto muito importante é que, imagina que você esteja trabalhando com uma área aonde, isso eu cheguei a comentar, né, no começo do vídeo, mas é válido citar novamente, aonde é uma área que ela é muito nichada, ela é muito específica, tá? E eu citei o seguinte, vamos utilizar o maximizar cliques quando você tiver um budget alto. Lembra que eu falei? Eu tenho um budget alto e eu comecei uma campanha agora e eu quero fazer testes. Então eu utilizo o maximizar cliques. Lembra que eu falei sobre isso? Expliquei dessa forma? Mas vamos imaginar agora, isso com uma diferença. Eu não tenho um budget alto, eu não tenho um alto poder de investimento, mas eu tenho, sei lá, eu atuo numa área que tem pouquíssimos habitantes. No sul de Minas, ali numa cidadezinha bem pequenininha, e eu não tenho uma quantidade saudável de pessoas, de habitantes, a partir desse momento poucos usuários, então eu não tenho uma quantidade saudável de tráfego. Então minha indicação, se estiver no começo da campanha, também utiliza maximizar cliques. Ô Danilo, mas e depois que passar esse mesmo mês? Você também indica que eu faça testes? Eu sempre vou indicar que você faça experimentos. Então, eu tenho pouco investimento, mas minha área é muito nichada, eu estou numa região geográfica que tem poucos habitantes, logo poucos usuários, eu utilizo o maximizar cliques, deixo rodar ali por determinado tempo, verifico ali como que está a minha quantidade de conversões. Por ter pouco tráfego, Danilo, em 30 dias não bateu 100 conversões, que é o que você falou como um ponto importante, porque com 100 conversões, o Google fica mais inteligente, ele passa a entender o que gera resultado para você e o que não gera resultado para você. Ele está com menos. A minha dica, então, e o que eu faria como gestor de tráfego, e claro que aí cada um tem raciocínios diferentes, devem ser respeitados todos, de maneira democrática, eu esperaria um pouquinho mais, esperaria bater uma quantidade maior de conversões. Exemplo, você está hoje com 80, 90 conversões, 100 conversões, mesmo que demorou ali 2 meses, 2 meses e meio, agora sim eu testaria o CPA para verificar se funciona bem para você. Ô Danilo, eu tô com maximizar cliques, tá? Tô com maximizar cliques no começo. Vale a pena fazer um experimento para o CPC otimizado? Claro que vale a pena. Tem muitas oportunidades, tá? Não é uma ou duas, em várias vezes eu detectei que campanhas performam melhor com CPC otimizado do que com CPA. Então, se hoje você tem um maximizar cliques e vai direto para CPA, você não testou o CPC otimizado. Vale a pena você criar um experimento também de CPC otimizado para verificar o que melhor performa para você. Tá bom?
Então, assim, não existe uma resposta direta. A melhor estratégia de lance é a A, é a B, é a C. Você deve considerar esses raciocínios que aqui foram levantados para que você possa definir, então, qual que é a melhor estratégia de lance para cada uma de suas campanhas. Perfeito? E por fim aqui, eu gostaria de lhe encorajar a sempre estar fazendo experimentos nas suas campanhas. E aí eu vou fugir um pouquinho do tema principal, que é a estratégia de lance, e eu vou falar sobre outros experimentos. Você deve criar experimentos para poder entender se performa eu acho que aquela palavra-chave vai gerar muita conversão. Não precisa de você alocar toda a sua ficha, né, o seu 100% do tráfego para aquela nova palavra-chave. Vai lá, cria um experimento, coloca lá uma porcentagem de tráfego para aquele experimento e verifica se vai fazer sentido ou não. Aquele grupo de anúncio, faz um experimento com ele. Como eu disse, aquela nova estratégia de lance. Aquele público-alvo, será que se eu segmentar para aquele público-alvo vai fazer sentido? Cria uma experiência em base da sua campanha original para aquele público-alvo. Eu acredito que se eu estou observando aqui que a maioria das pessoas pedem mais informações ou compram pelo celular, enfim. Cria uma experiência, então, onde você negativa 100% o tráfego por desktop e deixa tudo para celular e verifica se de fato você vai vender mais ou se você vai ter mais leads, enfim, dependendo do seu objetivo, tá? Então, meu encorajamento final é para que você adote como um mantra, assim como você sempre vai lá negativar termos de pesquisa, faz isso, experimentos constantemente, pelo menos um por mês, faz pelo menos um experimento por mês, tá bom? Que eu tenho certeza que suas campanhas, se elas estão boas, elas podem vir a performar ainda muito mais. E nós, gestores de tráfego, anunciantes de Google, nós temos essa responsabilidade de, mesmo uma campanha estando performando bem, uma boa taxa de conversão, um bom custo de conversão, buscar aumentar performance. Perfeito? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Toda e qualquer dúvida estou à disposição para poder ajudar e espero que você coloque aqui nos comentários se você mudou a estratégia de lance ou qual estratégia de lance que você está utilizando e se você principalmente está utilizando os rascunhos e experimentos do Google Ads. E, obviamente, se houver dúvidas, eu estou aqui para poder ajudar, estou aqui para poder amparar. Um grande abraço!